Boa noite, torcedor bicolor, saudações, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal MB Paixão. Se você ainda não for inscrito, aproveita essa oportunidade, te inscreve, ativa o sininho para as notificações e curte o vídeo, tá? Você curtindo o vídeo, o YouTube entende que você está gostando dos nossos conteúdos e todas as vezes que a gente postar um vídeo, além dele indicar para você, ele também vai indicar para outros internautas que estão pesquisando sobre o maior clube da Amazônia, né? O Papão da Curuzu. Bora falar do Papão, né? Vamos falar da preparação do Paysandu para enfrentar o CRB, né? Nessa tarde de sábado no estádio Rei Pelé, tá? O Paysandu que precisa desesperadamente da vitória, né? Caso contrário se afunda mais na zona do rebaixamento. Perfeito? Temos novidades, né? Alguns jogadores estão sendo ventilados no Paysandu como reforços, né? E o Paysandu também tem algumas surpresas para enfrentar o CRB. Vamos dar também a escalação do Papão da Curuzu para esse jogo. Vamos ver como é que o Claudinei Oliveira pode entrar com o time em campo para encarar esse desafio que não vai ser fácil de enfrentar o CRB na própria casa do adversário. Positivo? Então, depois da nossa vinheta, a gente está de volta para dar continuidade no nosso vídeo, ok? É rapidinho, está de volta já já. E aí, torcedor bicolor, estamos de volta. A nossa vinheta é rapidinho. Vamos lá. Vamos falar dessa partida, né? Vamos falar da preparação do Papão da Curuzu para enfrentar o CRB lá no Rei Pelé, tá? Esse jogo promete, né? Por quê? Porque o Paysandu precisa desesperadamente da vitória, já que o Paysandu ele está em 20º, né, na classificação, segurando aí a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, né? O Paysandu, para sair da zona do rebaixamento, o Paysandu precisa que Amazonas, Volta Redonda e América não pontuem, né? Pois o Paysandu vencendo o CRB, que é o único resultado que importa, o Paysandu vai chegar a 24 pontos. Esses 24 pontos faz com que o Paysandu fique empatado com o Amazonas em pontos, tá? Ambos com 24. Só que o Paysandu assume a 17ª colocação no campeonato, tá? Por isso que eu te digo que o Paysandu, pro Paysandu, não basta vencer essa partida. O Paysandu vencer essa partida, no máximo ele vai se tornar o primeiro time ali na ilharga para sair da zona do rebaixamento, na iminência de saída da zona do rebaixamento, tá? Então, o primeiro passo para o Papão se recuperar, o Papão se restabelecer no campeonato, é vencer, né, esse jogo contra o CRB no Rei Pelé, ou seja, fora de casa, tá? Depois dessa vitória, o Paysandu vai ter 2 jogos em casa, tá? O Paysandu terá 2 jogos em seus domínios, que ultimamente não tem feito diferença nenhuma, já que o Paysandu tem 3 jogos seguidos em casa que não vence. O empate com o Atlético, a derrota para o Vila Nova e a derrota para o Operário. Então já são 3 partidas que o Paysandu não vence em casa, tá? Tudo bem? Então não anima, né? A gente saber que o Paysandu vai jogar na Curuzu, não, infelizmente, não tem animado o seu torcedor, tá? O que nós acreditamos é que o Paysandu está jogando até bem fora de casa, né? Sem aquela pressão do torcedor. Então uma vitória que o Paysandu possa conquistar em cima do CRB faz com que o Paysandu ganhe confiança para vir para os seus domínios e impor o seu futebol em cima do adversário e conseguir vencer 2 partidas seguidas. O que não acontece desde aquelas 3 vitórias seguidas ali perto do Repá, né? Que foi Botafogo de Ribeirão Preto, né? São Paulo, o Repá e a Ferroviária, né? Esses 3 jogos o Paysandu venceu.
que deu aquela respirada, né? Chegou até a sair da zona. Porém, foi só o que aconteceu mesmo, depois começou a empatar, né? Teve uma vitória isolada ali no meio, né? Foi quando conquistou a sua quarta e última vitória, e voltou a empatar novamente, e agora vem numa sequência de 3 derrotas, tá? Então o Paysandu tem que se espertar na competição nesse jogo contra o CRB. E se a gente for olhar a rodada passada, a 23ª rodada, a equipe do CRB saiu derrotada em casa, né, para o Atlético Paranaense. Equipe que o Paysandu empatou nos domínios do Atlético Paranaense. Então eu vejo que está muito equilibrado, né? Na minha visão é um duelo equilibrado. Não quer dizer que eu acho que vai ser fácil. Não vai ser fácil. O Paysandu tem muitas limitações. O Paysandu vai para esse jogo sem o Rossi, que não viajou. Apesar do presidente Roger Aguilera ter dito que ele iria jogar contra o CRB, ele não vai jogar. Na verdade, nós não sabemos qual vai ser a data do retorno, né, da reestreia. Não vou nem chamar de retorno. Eu vou chamar a reestreia do Rossi, que é a principal contratação do Paysandu para a temporada, mas que não vem jogando. Já são 17 partidas, se eu não me engano, que ele não atua pelo Paysandu. E assim, faz muita falta, né? Porque é o jogador mais técnico que o Paysandu tem e é a nossa válvula de escape pela direita, porque o Marlon ele não está dando conta do recado. O Marlon, pessoal, quando ele jogou no Paysandu a primeira passagem, o Marlon só não fazia chover no Paysandu jogando pela esquerda, que é a posição onde está atuando e atuando bem o Garcês. O Marlon deslocado para a direita, ele ganha grandes limitações, porque o Marlon, ele chuta com a perna direita, mas ele é aquele jogador de puxar para o meio e bater, e ele tem um chute forte. Porém, quando ele faz isso do lado direito, a tendência é que essa bola vá para fora, porque esse chute cruzado dele não é muito bom, né? Ele não tem esse time de bater cruzado com a perna direita, né, para pegar ali o goleiro e surpreender o goleiro do adversário. Perfeito? Então, assim, bora lá. Então, nessa 24ª rodada, né, nós vamos ao Rei Pelé enfrentar o CRB. E, cara, são assim, a gente vai apoiar, né? A gente quer que o Paysandu vença, a gente vai correr atrás da vitória. Porém, isso ainda é, né, uma incógnita pra gente. Perfeito? Tá? Depois do jogo do Paysandu, no sábado, nós ainda teremos Goiás e Botafogo, tá? Esse Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo, né, o Goiás tem que vencer. Pro bem do Paysandu, o Goiás tem que vencer essa partida, tá? O Botafogo, para quem não sabe, é a primeira equipe, né, fora da zona do rebaixamento, ou seja, está em 16º lugar, com 25 pontos, ou seja, é importantíssimo para o Paysandu, tá? É importantíssimo para o Paysandu que esse time não pontue, né? Que o Botafogo de Ribeirão Preto não pontue, porque um empate já faz com que o Paysandu tenha a obrigação de vencer o jogo em casa para passar do Atlético, né? Perdão, do Botafogo. E isso aí, cara, vencer em casa para o Paysandu nesse momento da temporada tá ruim. Por quê? Porque todo mundo já sabe como o Paysandu joga. Aquela saída rápida pela esquerda, né? O cruzamento na medida ali pro Diogo Oliveira, que vez ou outra de cabeça, ou então um passe rasteiro ali ele com o pé, tá conseguindo fazer os gols, né? E essa jogada também tá sendo neutralizada. Então o Paysandu não consegue penetrar na defesa dos adversários com essa jogada, né? Tem que ter outra jogada, né? Tem que ter outra forma de chegar no gol adversário, porque se ficar dependendo só disso, uma hora isso ia acontecer. Eles vão marcar e aí nós não teremos como nos livrarmos dessa marcação, porque sabe que a Série B, o nível de entrega da Série B é muito grande. Na minha visão, a Série B é uma Série A sem grife, né? Uma Série A sem grife. Então, bora botar a cabeça no lugar. Os jogadores do Paysandu têm que treinar a finalização, tem que melhorar esse aspecto, esse fundamento, para que o Paysandu possa sair vitorioso. E o Paysandu não pode desperdiçar oportunidades no estádio Rei Pelé, porque se desperdiçar a oportunidade,
pode sair com resultado de derrota de lá. E a derrota lá no Rei Pelé contra o CRB afunda de vez o Paysandu. Afunda de vez, tá? Assim como vamos secar, né, o Botafogo de Ribeirão Preto, nós também temos Atlético Paranaense e Novo Horizontino, que é um jogo que não nos afeta por enquanto, né, a não ser que o Atlético Paranaense perca, porque aí segura o Atlético Paranaense e mantém eles no nosso radar, né? E no domingo, né, às 16 horas, o jogo dos desesperados, né? Atlético Goianiense, se bem que o Atlético Goianiense deu uma levantada na tabela, está em 14º agora, né? Mas assim, jogam Atlético Goianiense lá no Acioli, né? Tá? E Amazonas, né? O Atlético Goianiense vai receber o Amazonas. O Amazonas também não pode pontuar, pessoal, tá? O Amazonas conseguiu, né, abrir 3 pontos do Paysandu, né? Para mim, uma zebra essa vitória do Amazonas, tá? De virada, se não me engano foi de virada, em cima do Avaí, né? Na rodada passada, e só confirmar se foi isso mesmo, certo? Porque são muitos jogos, então às vezes não tem como a gente decorar todos de cabeça. Deixa eu dar um... É isso não. Pera aí, rapidinho, pessoal. É isso mesmo. Amazonas 2, Avaí 1, né? Pra mim foi uma zebra gigante, né? Mas enfim, a gente sabe também que o time do Amazonas cresceu muito, né? Foi um dos que mais evoluiu aí nesse retorno. E a gente não pode achar que o Amazonas não vai lutar para permanecer na Série B, para se perpetuar na Série B. O detalhe é que o Amazonas, prestem atenção, o Amazonas pega o Atlético Goianiense e na próxima rodada o Amazonas, se não me engano, na sexta-feira pega a Cadela de Peruca, tá? Então, eu creio, né, que o Amazonas não pontue nessas 2 partidas aí. Eu creio que vai ser difícil para eles esse momento da tabela. Eu creio que o Amazonas é um sério candidato a retornar para a lanterna do campeonato, né? Porque 2 derrotas seguidas, com a galera pontuando, pode ser que ele retorne aí para a lanterna, tá? No domingo, né, dia 31, tá? No domingo, dia 31, também teremos Volta Redonda, tá? No Raulino de Oliveira, em casa, recebendo o Atlético. O Atlético vem numa decadência, vem numa descendente ali, né? Vinha só vencendo ou perdendo. Aí depois empatou com o Paysandu, foi o primeiro empate deles no campeonato. E daí ficou só empatando, empatou 3 ou 4 partidas seguidas e depois perdeu, né? Perdeu na última rodada aí, né? Perdeu na última rodada, perfeito? Tá? Deixa eu ver aqui quem foi que derrotou. Ah, foi a Chapecoense, aquela goleada, né? De 4-0 lá dentro, tá? Da Arena Sicredi, a casa do Atlético, beleza? Foi uma sapatada que a Chapecoense aplicou ali no Atlético, beleza? E aí, pessoal, né? Vamos voltar aqui para os jogos da 24ª para a gente concluir. E a gente vai já escalar o Paysandu rapidinho aí, como eu acho que o Paysandu deve entrar para esse jogo. Aí teremos Chapecoense e Vila Nova, aí é briga por G4, tá? A gente ainda não tá nesse patamar na tabela. Aí teremos Ferroviário e Cuiabá, que também é briga por G4. E aí teremos o jogo que pode também ajudar muito o Paysandu nessa briga contra o rebaixamento, né? Infelizmente, cara. América Mineiro recebendo o Avaí no Independência, né? O América que vem numa draga desgraçada, né? O elenco tá rachado, tem 2 grupinhos lá que não se entendem dentro do clube e fazendo com que o América pague um preço muito alto, porque o América é um dos times que mais investiu nessa Série B para conseguir voltar à Série A. Era um dos candidatos, mas desde o começo do campeonato vem oscilando para baixo, né? Ganha uma, perde 3, empata uma, perde 2. Então o América
foi nessa pegada até chegar na zona do rebaixamento e ocupar hoje a 19ª colocação com 22 pontos. Para você ter uma ideia, o América só não é o lanterna da competição porque o Paysandu foi incompetente e não venceu o Operário. Porque se o Paysandu vence o Operário, quem era o lanterna hoje da competição era o América Mineiro, tá? Então, eu acho que o Avaí leva ligeira vantagem em cima do América. Perfeito? Tudo bem? Então, esses serão os jogos dessa 24ª rodada. Bora falar da escalação do Paysandu, tá? No gol, na meta bicolor, eu iria com o Matheus Nogueira, tá? Eu vou dar primeiro a minha escalação, certo? Eu voltaria com o Matheus Nogueira, daria uma oportunidade para ele. Eu acho que o Paysandu precisa de um fato novo. E a gente sabe do potencial do Matheus e ele é um ativo do clube, então ele de vez em quando tem que jogar, perfeito? Na lateral, eu voltaria a entrar com o Edilson, certo? Eu entraria novamente com o Edilson, então eu tenho Gabriel Mesquita, Matheus Nogueira no gol, Edilson na lateral direita, tá? Aí eu viria com 3 zagueiros, eu viria com Thalisson, Thiago Heleno e Joaquim Novídio, né? Na lateral esquerda eu viria com o Heverson, tá? No meio campo somente 2 volantes, Leandro Vilela e, se eu não me engano, salve algum engano, o Ricardo Henrique está suspenso. Então eu viria com o Martínez, tá? Eu viria com o Martínez, certo? Então vamos repetir: Gabriel Mesquita, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Joaquim Novídio, certo? Heverson, tá? Leandro Vilela, tá? E Martínez, certo? Tá? E aí eu viria com Marlon na direita, tá? Garcês na esquerda e Diogo Oliveira na frente. Esse seria o meu time. E no decorrer do final ali, do início do segundo tempo, eu tiraria, né, o Marlon e daria uma oportunidade, ou então tiraria um dos volantes e daria uma oportunidade já para esse novo meia contratado pelo Paysandu, que é o Cadu, né? O Cadu tem uma excelente cobrança de falta, bate muito bem na bola, em bola parada, pode bater um escanteio, pode bater uma falta que resulte num gol, né? E o Paysandu precisa transformar suas bolas paradas em lances de perigo contra o adversário. Não adianta o Paysandu, um time que só sai no chutão, achar que não precisa da bola parada. A bola parada ela pode ser um trunfo para o Paysandu diante do CRB. Então eu acho que o Cadu, por ser um bom batedor de faltas, um bom cobrador de escanteio, ele deveria entrar ali no segundo tempo para dar um gás e ajudar o bicolor estadual nessa reviravolta tão necessária para a gente sair da zona do rebaixamento. Perfeito, pessoal? Tudo bem? O técnico você já conhece, Claudinei Oliveira, tá? Por que não o Brian na direita? Eu sei que vai ter muita gente pensando assim, ele vai entrar com o Brian, ele vai entrar com o Edilson, tá? Eu não entraria com o Brian nesse sistema de 3 zagueiros, tá? Se eu tivesse que entrar com o Brian, eu entraria somente com 2 zagueiros e colocava mais um meia ou então mais um volante no meio campo para poder povoar mais o meio campo e ganhar esse primeiro duelo ou segundo duelo na marcação. Perfeito? Tá? E é isso. O Paysandu para mim tem chance. Desculpa. Essas chances não são tão remotas assim. Porém, né, o jogo não será fácil. O CRB não venderá essa derrota tão facilmente. Tá? Então, assim, bora ver o que o Paysandu tem para esse jogo. Né? Eu tô confiante, porque se a gente já vem perdendo, já está na hora de ganhar. A gente pode até não sair dessa zona. Mas acho que o Paysandu vai beliscar uma vitória lá contra o CRB. Eu acho que vai ser difícil, vai ser na raça, vai ser na vontade, vai ser na superação. Eu creio que 1-0 para o Paysandu, gol de pênalti do Marlon. Eu creio que seja esse o nosso destino aí para essa partida, tá? Aproveita que eu estou dando meu placar para o jogo, vai nos comentários e deixa o seu placar. Depois que deixar o placar e não for inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho para as notificações e não esquece, pelo amor de Deus, não esquece, dá o like.
Para você o like é de graça, mas para mim o like faz toda a diferença. Então, o like me ajuda muito, tá? Tem gente assistindo o vídeo e não tá dando o like. Dê o like, deixe seu like, fortaleça o nosso canal. Lembrando que no próximo vídeo teremos o início da divulgação da nossa promoção. Faremos uma promoção onde, ao atingirmos 1000 inscritos, um torcedor do Paysandu, não adianta estar inscrito no canal. Essas regras elas vão estar na descrição, tá? Não adianta estar inscrito no canal. Se você for remista e for sorteado, você infelizmente será desclassificado, porque o nosso brinde é para um torcedor bicolor, tá bom? É para um torcedor bicolor. Então não tem porquê um torcedor da Cadela de Peruca que está inscrito no canal, e eu agradeço, né? Eu não estou aqui desprezando ninguém, mas o presente é para um torcedor bicolor. Então você tem que ser Paysandu, né? Tem que mandar para mim uma foto aí com a camisa do Papão. Você tem que curtir, você tem que compartilhar, você tem que ser um inscrito do canal e você tem que comentar nos vídeos. Se você fizer tudo isso, eu vou ver você, e quando a gente atingir 1000 inscritos, você será o escolhido para ganhar esse brinde, esse presentaço, né? E eu já vou estar aqui divulgando aqui, ó, no cantinho da tela, tá? O que vocês vão ganhar. E aí eu tenho certeza que vocês vão adorar esse presente do canal. Mas só quando a gente atingir 1000 inscritos. Então não perde tempo, te inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e deixe o seu like, deixe o seu joinha. Perfeito? Tamo junto. O nosso canal aí tá com um novo ajuste de câmera. Então esse é o primeiro do novo ajuste. Então eu ainda vou ver se eu tenho que modificar novamente, se eu tenho que trazer um zoom, se eu tenho que mexer no meu layout aqui do meu cenário, tá? Já tem peça nova para o cenário que a gente vai colocar no próximo vídeo, porque tá faltando um sisteminha aqui para poder fixar esse novo instrumento, esse novo objeto do nosso cenário. Assim que eu colocar essa fixação, esse novo objeto já vai aparecer aqui no cenário. Tenho certeza que ele vai interagir muito com você aí, né, que está nos assistindo, beleza? Então muito obrigado a todos que ficaram por aqui. Não esquece de deixar o like e bora pra cima Papão, com toda a raça. Bora vencer esse jogo que a gente está precisando. Fui!